E hoje vamos falar sobre um assunto muito legal, né, no nosso quadro Neuromarketing, né? Sim. Que são os gatilhos mentais e também Da escassez. a escassez. Então eu queria que você contasse um pouquinho mais pra gente sobre isso. Hoje eu vou deixar você ser o meu porta-voz agora nesse sentido. Perfeito, Laís. Laís, os gatilhos mentais, eles têm a prova social, né? A autoridade, a urgência, as novidades, as histórias dentro e também é o que vamos falar hoje, que é a escassez. A escassez, ela Ele atinge é um muito a método, nossa. a escassez? Existe um método, né, para alcançar a escassez nos nossos produtos, sim, existe um método, mas psicologicamente falando, tem a questão da reatância psicológica. Reatância psicológica é quando a gente tem um limite da nossa liberdade ou perca da nossa liberdade. E assim a gente se sente mal, mas aumenta o valor percebido sobre o produto, né? Quando a gente fala de escassez, geralmente a gente fala da menor quantidade, tempo limitado e exclusividade, certo? Então, a escassez é muito importante ter em todos os nossos serviços ou produtos, porque encaixando a escassez, o valor percebido ele é maior. Ah, ele é muito maior, né? Entendi. Dá um exemplo pra gente aí fácil, rápido e prático assim para o pessoal, até para quem é leigo, para poder estar entendendo. Uhum. Tá, vamos falar, por exemplo, de marcas de luxo, né? Por exemplo, a Ferrari. Existe exclusividade de alguns carros, né? Certo. Isso é escassez. Existe limite de quantidade de carros, escassez. Que é a E também exclusividade, né, isso, linhas limitadas, né, aqueles isso. entendi. Isso. E quando a gente está falando de algum serviço ou produto, existe o tempo, né? Então, existe um limite de tempo que você pode estar comprando, tanto a questão do comprar até tal data para receber o valor, para ter aquele valor específico, né? Menor, ou quando a gente está falando de quantidade também, né? Pra, até aquele tempo você tem a certa quantidade para comprar. Então, é isso, basicamente, a escassez. Nessa sequência, a gente pode estar falando dos outros gatilhos mentais nos próximos episódios. Vamos deixar esse daqui da escassez e nos próximos a gente vai falando dos outros. Combinado, então, vamos deixar então esse gostinho para o pessoal. E obrigada pelos esses exemplos, assim, tão práticos pra gente, né. Muito obrigada, É Sofa. muito interessante a questão da reatância psicológica, que ela começa na gente a partir dos 2 anos de idade. Eu estou estudando muito a questão da evolução, né, do cérebro Olha, humano legal. no neuromarketing. Então, quando a gente começa a perceber, nos 2 anos que a criança começa a dar birra, né, muita birra, geralmente é os 2 anos, né, aquela fase terrível das crianças, Isso, do ciclo que é quando, vital. isso, que é quando ela se percebe que ela não faz parte do ambiente, que ela é um indivíduo, né? Então ela começa a perceber que ela pode falar não para as coisas. E isso é muito interessante. Ela tem essa autonomia, né, esse limite de autonomia, né, de dizer sim e não, né, essa E, autoridade, né, essa liberdade, mas é claro, contida, né, e eu gostei, nossa, bacana, as pessoas vão gostar muito desses 2 conceitos. E são, assim, conceitos básicos, né, que a gente tá dando aqui uma diferenciada, como você falou, né, e as pessoas estão muito confusas sobre o que é o neuromarketing e o que é o mentes alinhadas, né, que são coisas totalmente diferentes. Né, o nosso neuromarketing, gente, é o quadro que a gente faz toda terça-feira, e o Mentes Alinhadas é o podcast que é um pouco mais é algo mais profundo que a gente alinha vários objetivos, várias questões, responde as perguntas de vocês, né. O Sofa tá aí pra complementar um pouquinho pra gente, né, mas são interligados, mas não são a mesma coisa, né. isso. Perfeito, falou Basicamente é perfeito isso. aí. Gente, Então o episódio de hoje foi isso, né? Muito obrigado pela sua presença de sempre, Laís. muito obrigada, Sofa, agradeço muito. Obrigada, gente, que tem acompanhado nos acompanhado, né. Não esqueçam dos bônus, né, então, assim, até o final aí a gente vai decidir a questão dos bônus direitinho, né, quem acompanhar até o final. E um grande abraço para vocês, nos vemos até a próxima terça-feira. Hoje é quarta, mas nos vemos até a próxima terça. Um grande beijo, Até a gente. próxima vez. Tchau, Tchau, tchau. tchau.